Bom dia! Supremo Tribunal Federal mantém decisão de ministro Flávio Dino, que suspendeu emendas impositivas. Vai começar o Diário de Utilidade Pública. Saiba tudo em 5 minutos. Lira dá andamento à proposta que limita decisões do Supremo Tribunal Federal. E Polícia Federal indicia ex-ministro da Justiça e ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal por bloqueios no segundo turno da eleição. Barroso nega crise entre Supremo Tribunal Federal e Congresso sobre emendas. A Agência Nacional de Aviação Civil reforça supervisão sobre voo e paz para garantir condições adequadas de voos. Bolsonaro confirma a presença em manifestação que vai pedir impeachment de Moraes. Voo e paz. Vítimas podem não ter sentido dor com o impacto da queda, diz perita. Atividade econômica tem alta de 1,1% no segundo trimestre. Kamala Harris revela primeiras propostas para a economia e promete foco na classe trabalhadora. Bancos alertam para crescimento do golpe do Pix errado. Saiba como se proteger. 967 candidatos de todo o país se declaram transgêneros em registro no Tribunal Superior Eleitoral. Enxame de abelhas obriga Bolsonaro a encerrar discurso na Grande Natal. Irã sofrerá consequências catastróficas se atacar Israel, avisam os Estados Unidos. União propõe 27% de reajuste para servidores das agências reguladoras. Silvio Santos e Fausto Silva estão internados no mesmo hospital em São Paulo. Datena faz primeiro dia de campanha para prefeito a 168 quilômetros de São Paulo e lança jingle. Polícia Federal indicia Anderson Torres, Silvinei Vasquez e outros 4 por impedir deslocamento de eleitores de Lula no segundo turno das eleições de 2022. Ibovespa perde os 134 mil pontos com Itaú e Vale, mas sobe 2,5% na semana. Dólar cai a R$ 5,46. Polícia Federal indicia ex-ministro da Justiça e ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal por blitz contra eleitores em 2022. Organização dos Estados Americanos exige que Venezuela publique atas que sugere verificação imparcial do resultado das eleições. Polícia Federal indicia Anderson Torres e Silvinei Vasquez por blitz em estradas no segundo turno de 2022. Polícia Federal indicia Silvinei e Torres por suspeita de uso da Polícia Rodoviária Federal sob Bolsonaro para barrar eleitor de Lula. Bolsa Família iniciará os pagamentos de agosto na próxima segunda. Sakamoto, Brasil vai pro buraco se Congresso passar e rever as decisões do Supremo Tribunal Federal. Por que o Ibovespa fechou em queda após renovar máxima histórica durante a sessão? CBF divulga data de sorteio das quartas da Copa do Brasil. Veja detalhes. Copa do Brasil, CBF define data do sorteio das quartas de final. Faustão é internado em São Paulo e esposa revela estado de saúde. Se tivessem cuidado, água não teria entrado, diz Lula sobre tragédia no Rio Grande do Sul. Tarcísio fala em ser muito duro e punir Moraes após nova farsa contra o ministro. Em comício, Kamala Harris propõe controle de preços. Estado de São Paulo registrou 315 casos de monkeypox de janeiro a julho. Organização Mundial da Saúde pede aumento da produção de vacinas contra monkeypox. Em carta a Biden, 30 ex-chefes de Estado dizem que Maduro tenta ganhar tempo e rejeitam ideia de novas eleições na Venezuela. Guerra do Bacon pode decidir a eleição dos Estados Unidos. Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. CBF define data e definição dos confrontos de chaveamento. Supremo Tribunal Federal valida por unanimidade suspensão de emendas parlamentares impositivas. Organização dos Estados Americanos aprova resolução que cobra verificação imparcial de eleições e proteção de asilados na Venezuela. Kamala Harris enfrenta primeiro grande teste com discurso sobre economia. Moraes teria pedido ao Tribunal Superior Eleitoral para investigar contratado para obra em apartamento. Bolsa sobe e dólar cai com dados da China e prévia do PIB. Monkeypox. Europa prevê mais casos de nova variante nas próximas semanas. Grupo terrorista Hamas rejeita condições de Israel para cessar fogo. Fabricante de vacina contra monkeypox quer ampliar uso em adolescentes após 70% dos casos afetarem o grupo na África. Monkeypox. Europa sobe nível de alerta após Suécia detectar variante mais perigosa do vírus. Em meio a embate com o Supremo Tribunal Federal, Lira destrava e envia a PEC que limita decisões individuais do STF à Comissão de Constituição e Justiça. Segurança é reforçada nos tribunais de Bogotá após ameaças. Eduardo Moreira, mercado de apostas é o maior problema do Brasil. Segurança consultou dados de contratado por obra na casa de Moraes. Tripulação perdeu o controle, diz CENIPA sobre queda de avião. Estudo aponta que nova variante do HIV está circulando em pelo menos 3 estados brasileiros. Nova variante do HIV está circulando em 3 estados brasileiros, diz estudo da Fiocruz. Após queda de avião e pouso forçado, a ANAC anuncia a operação assistida com a Voo e Paz. Juiz que apitou derrota de Bia Ferreira em Paris é afastado por suspeita de corrupção.
Brace, posição indicada a passageiros durante risco de queda de avião, pode salvar vidas. Vídeo, avião cai no mar durante comemoração na França. Pets e Cobase chegam a acordo para criar a maior rede de pet shops do Brasil. Como foram os últimos minutos do avião da Voe Paz antes de cair em Vinhedo? ONU pede pausa na guerra em Gaza para vacinar crianças contra a poliomielite. Superbactéria com capacidade de gerar surtos está em 16 países, alerta a Organização Mundial da Saúde. Em reação por emendas, Lira avança com PEC que limitam decisões do Supremo Tribunal Federal. Bancos alertam para crescimento do golpe do Pix errado. Saiba como se proteger. Juiz que apitou derrota de brasileira nas Olimpíadas é afastado por suspeita de corrupção. Caso Moraes, ministro usou o Tribunal Superior Eleitoral para levantar ficha de contratado para fazer obra em sua casa.